Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Vamos conversar aqui um pouco sobre a atual situação do Brasil, fazendo um pouco de comentários sobre diferentes pontos, todos eles devidamente presentes no debate atual. Vamos começar com a situação na Venezuela, onde o Nicolás Maduro está consolidando uma imagem extremamente contrária à que tentaram impor a ele há pouco mais de um mês em todo o mundo. Hoje, conversando com um amigo aqui na Suécia, ele inclusive me falava: olha, já estão chamando Nicolás Maduro outra vez de presidente na rádio, porque antes estavam chamando de ditador, não só aqui, mas em diversos países. Essa queda de braço que Maduro ganhou, não apenas do ponto de vista geopolítico com a chegada de militares russos e da declaração pública de China e Rússia de que eram contrários a qualquer tipo de intervenção estrangeira na Venezuela, ela se deu também, e eu considero principalmente, porque existe um exército popular e o povo armado está defendendo a soberania do país. Porque tentaram, e alguns militares, inclusive, se deixaram corromper por aquele fenômeno de um presidente autoproclamado, que eu me recuso, inclusive, de mencionar o nome daquela figura bizarra. Saindo da Venezuela, a gente já entra falando sobre armas, para essa questão do Estatuto das Armas do Brasil, que Bolsonaro praticamente já dá como decretado aí, que vai revogar e que o brasileiro vai poder ter acesso às armas. Muita gente em pânico, muito debate em torno disso. Claro, se você for olhar pelas consequências, que são óbvias e previsíveis, de que vai aumentar o número de chacinas, assassinatos, crimes hediondos e etc., todo mundo está certo, todos nós aqui defendemos a vida. Falando de política, nós queremos dizer que o porte de armas, ele é ruim em todos os sentidos, mas ele é piorado numa sociedade onde o pai de família não tem o que oferecer aos seus filhos, não tem comida na mesa, não tem a menor condição, não tem emprego e muita gente, até pelo instinto animal, terá que entrar no mundo do crime para poder sobreviver. E o acesso à arma no mercado clandestino, que no Brasil já é uma realidade, todo mundo sabe no Brasil onde comprar uma arma, onde vender uma arma, onde comprar munição, onde vender munição. Todo mundo, em qualquer cidade do Brasil, por mais distante que pareça, dos grandes centros do país, dos grandes centros econômicos do país. Então, não sejamos hipócritas de ficar aqui como narradores de tragédias. Antecipo. Por uma questão simples, aqui na Finlândia, o número de chacinas, desses crimes onde os jovens pegavam armas, iam para escolas e matavam vários colegas, depois se matavam, praticamente reduziu a zero depois que o acesso às armas foi cortado. Nos Estados Unidos isso é muito comum porque o acesso às armas é facilitado. No Brasil vai ser agravado porque existe hoje um ambiente muito hostil entre as pessoas e também a criminalidade tende a aumentar no universo de desemprego, fome, miséria e abandono do Estado em relação ao cidadão, como é o caso atual do Brasil. Aí a gente volta falando exatamente sobre política. O eleitor de Bolsonaro está com vergonha de criticá-lo. As pessoas criaram um ambiente de fla-flu no debate político, aquela imbecilidade da civilização contra a barbárie, né? Que quem votou em Bolsonaro não consegue se enquadrar num universo tido como aceito como civilizado. Mas eu quero dar uma tranquilidade para você, pode pular de lado, porque no Brasil a gente não tem hoje nem político de direita, porque pensa que ser de direita é ser entreguista, e nem de esquerda, que é cirandeiro, que finge que está lutando por alguma coisa, mas vai fazer performance de guarda-chuva, enfiado não sei aonde, por Lula livre e outras coisas. São coisas absurdas que acontecem no Brasil. Então, não temos esquerda, não temos direita, temos entreguistas e temos covardes. O que precisamos nesse fio
nacionalista. As Forças Armadas hoje, trabalhando como porteiros de puteiro, deixam o Brasil ser espoliado de uma forma descarada. As nossas riquezas, as nossas empresas, o nosso povo, tudo explorado. E nós precisamos ter uma iniciativa. E essa iniciativa tem que ser popular, não tem líder para isso. E também não precisamos ficar em busca de um líder. Líder nasce naturalmente. Não é forjado em laboratórios de Harvard como a Tabata Amaral, filhote de Fernando Henrique Cardoso e outros grupos empresariais que bancaram seus estudos nas universidades norte-americanas, que forjam espécies muito danosas para o Brasil e para a nossa política. Então, eu preciso dizer que a fome, o desemprego, devem ser vistos também como aliados. Porque a mentira da Globo, a mentira na política, o entretenimento, eles não conseguem encher barriga, não conseguem botar comida na mesa, não conseguem assinar carteira, não existe mais nem isso, carteira assinada. Não é verdade? Então, vai chegar um momento que essa revolta ela vai aflorar. Então, é importante que você, que está arrependido de ter votado em Bolsonaro, é importante você que está desapontado, como eu, em relação ao posicionamento covarde de uma esquerda fuleira que nós temos, comece a perceber que existem pontos em comum entre um lado e outro, e esse ponto em comum passa necessariamente pela vontade, pelo desejo de termos um país. E isso é nacionalismo. Isso é nacionalismo. Nacionalismo sem xenofobia. Eu seria incoerente falar de xenofobia, já que eu moro em outro país, né? Eu seria vítima do meu próprio veneno. Então, a xenofobia é burrice, como todas as outras formas de preconceito. E é importante que encontremos esse ponto de diálogo entre o que seria direita e o que seria esquerda no Brasil. E esse ponto de diálogo, esse ponto de encontro, sem precisar de intermediário, sem precisar de um líder, sem precisar de um mito, é o nacionalismo. Aí a gente puxa do nacionalismo o resgate da Constituição brasileira. Se resgatarmos a Constituição e depois aprimorarmos essa Constituição, teremos ali leis que precisam ser cumpridas. Muitas leis são muito boas, mas não são cumpridas. O cumprimento das leis já poderá ser também uma grande forma de reconstruirmos o Brasil nesse pós-guerra híbrida. Então, resumindo, para concluir esse vídeo, eu gostaria de dizer que o Brasil de hoje é o produto da nossa derrota de uma guerra híbrida. A guerra híbrida que alguns estão dizendo que chegou no Brasil, ela já foi concluída. As instituições estão tomadas por infiltrados, por pessoas estrategicamente escolhidas pelos inimigos do nosso país e do nosso povo, e estão trabalhando para interesses alheios ao do Brasil e dos brasileiros. E o que fazer? Vamos seguir exemplos da Islândia, por exemplo, e não venham com esse papo de que a Islândia é um país pequeno, não é? O importante é ter a iniciativa do povo islandês, porque essa força de decidir pelo próprio destino é que faz com que outras pessoas se identifiquem com essa grande meta a ser atingida, que é a da reconstrução do nosso país. O Brasil vive hoje uma situação de degradação, eu chamo isso do processo de congolização. O Brasil caminha para ser um Congo democrático, então precisamos abandonar o preconceito contra os países africanos, entender a lógica de reconstrução que eles utilizam para que consigam reagir às invasões que eles também são vítimas, e exploração, não é? E preconceitos, e pegarmos esses exemplos, adaptarmos a realidade e necessidade do Brasil e parar com essa mania de achar que nós somos sétima potência, oitava potência, nona potência, quando essa medição da macroeconomia não atinge a camada da sociedade que morre na miséria, na fome e no desemprego. Espero que eu tenha trazido aqui elementos para um bom debate, aguardo seu comentário, de preferência, comentários construtivos para que possamos fomentar aqui um bom debate, tá bom? Até o próximo vídeo. Duplo Expresso.